Dando prosseguimento à nossa aula introdutória de econometria, hoje nós vamos falar um pouquinho do modelo de regressão simples, apenas em termos introdutórios também, porque na sequência das aulas nós vamos detalhar o processo de estimação e inferência no escopo da regressão simples. Como eu tinha adiantado já na aula passada, nós temos que pensar na regressão em termos de valores conhecidos de x, ajudando a prever valores médios de y. Vamos tentar melhorar um pouquinho aquela elucidação que eu coloquei lá na aula anterior. Aqui nós temos um exemplo em que eu tenho um y, que é despesas de consumo semanal das famílias, sendo previsto por a renda dessa família. Então, nós temos uma amostra aqui de alguns indivíduos e a cada faixa de renda você tem coletado, você tem observado alguns valores de consumo dessa família, despesa de consumo dessa família. O que acontece? Se eu tirar uma média geral dessa amostra aqui, eu tenho uma média geral do Y de 121,2. 121 dólares, né? De gastos semanais com consumo, despesas de consumo de uma forma geral. Agora a questão é o seguinte, será que, a grande pergunta que a gente faz é, será que se eu souber a informação do X, se eu sei em que faixa de renda esse indivíduo, no caso aqui a família, unidade amostral, ela está, não seria melhor para eu estimar o valor de X e o valor de Y, não? Então vamos ver aqui, olha só qual que é a ideia. Se eu sei que a família ganha 80 dólares na semana, coletei informações de diversas famílias e vi que o valor médio do gastos dessas, no caso aqui são 5 famílias, que ganham 80 dólares semanais, a média é 65. Então, dado o valor conhecido do X, eu conheço e fixei e tenho a informação que o X é 200, que a família ganha 200 dólares na semana. Com essa informação, condicional a essa informação, aqui ó, E de Y dado X, esperança de Y dado X, valor esperado de Y dado X. Com essa informação condicional anterior que eu tenho, que a família ganha 200, talvez a melhor estimativa para gastos de consumo, o meu Y, seja a média dessas 5 observações aqui, que são justamente as famílias nessa faixa de renda. Ora, quando eu calculo a média dessa faixa de renda, de gastos de consumo, eu tenho 137. Então, veja que com a informação de 80, uma média condicional à informação de 80 é 65. E uma média condicional à informação de 200, renda familiar de 200, é 137. Não é 121, como eu tenho a partir da média geral da população. Então, 121,2 é a minha média incondicional, considerando todas as observações. E essas médias aqui embaixo é condicional à informação que eu tenho do X, nesse caso específico aqui, condicional à informação que eu tenho da renda familiar semanal na família. Quando eu ploto isso aqui no gráfico, eu tenho situações como essa aqui, como eu já adiantei anteriormente. À medida que o X, que nesse caso aqui nosso é a nossa renda semanal, vai aumentando, o meu Y, que nesse caso aqui é a despesa de consumo semanal, vai aumentando também. Pode acontecer, numa situação como essa aqui, que eu tenho a informação que a família ganha 80 e gasta um pouquinho mais aqui, 75. Enquanto que tem a informação que uma família ganha 100, gasta abaixo de 75, gasta 50. Beleza. Mas, em média, esse valor está aumentando à medida que o X aumenta. Então, essa que é a ideia que a gente conversou lá atrás.
minha preocupação na análise de regressão é estimar os valores médios de y, dado os valores conhecidos de x. Nós podemos pensar, e é onde que faz sentido a gente pensar, tudo isso em termos de probabilidade. Ora, eu não tenho ali na primeira tabela 5 observações de indivíduos, indivíduos no caso aqui é a unidade mostral, né, famílias, de famílias que ganham 80 de renda familiar. Ora, se eu fazer uma ponderação igual aqui, de forma simples, eu posso pensar que a probabilidade desse indivíduo se encontrar, né, que ganha aquela renda, se encontrar na faixa de 80, é 1/5, por causa que a minha amostra aqui são 5 indivíduos. Se eu tivesse uma outra amostra seria diferente. É 1/5 porque são 5 indivíduos, 1 sobre 5. Daqui ganha 100, são 6 indivíduos. Então eu posso fazer uma média ponderada ou simplesmente pensar esses pesos em termos probabilísticos e ter uma situação como essa aqui, ó. No fundo, o que está acontecendo? No fundo, eu estou estimando o valor médio de Y, despesa com consumo, dado X, renda semanal, né? Então, essa média vai aumentando, mas pode acontecer qualquer coisa. Aí nós temos aqui essa formulinha aqui, essa figurinha aqui mostrando que pode acontecer qualquer coisa ao redor dessa média. Então, você tem uma probabilidade condicional ao redor dessa média. Então, essa figura aqui exemplifica bem a ideia da análise de regressão. Qual que é a ideia? A ideia de valores condicionais, valores médios condicionais de y. A formulação da análise de regressão, em termos econômicos, ela tem que seguir alguns passos. Então, vejam bem, a ideia, pelo menos inicial, nossa aqui, é que você saia da teoria para uma formulação algébrica, matemática, estatística de algumas relações. Então, primeiro você tem que vir com a teoria formulando algumas hipóteses sustentadas a partir de argumentos, teoremas, dependendo de qual teoria que é. E assim, depois você parte para a relação, para a estimação empírica dessas relações. Então, veja bem, para eu formular um modelo econométrico, eu tenho que ter uma teoria por trás. Nesse exemplo aqui, nós sabemos, a partir dessa teoria macroeconômica, que a renda, o consumo, ela é a função da renda I, certo? Então, o consumo é a função da renda. E eu não estipulei ainda qual que é essa relação, se ela é linear, não linear, mas eu sei que ela depende da renda. E nós temos aqui também, como a gente bem conhece na teoria da demanda, que a demanda pode ser função de diversos fatores. Eu posso formular, nesse exemplo aqui enxuto, que a demanda de carros ela é função do preço dos carros, o preço do próprio carro, o preço de carros substitutos, o preço de itens complementares e o preço dos custos de manutenção do carro, como por exemplo a gasolina e o próprio nível de renda do indivíduo. Nesse exemplo aqui que eu tenho que a oferta de um bem agrícola, no caso aqui como a carne bovina, ela pode ser escrita como a quantidade ofertada é a função do preço desse bem, o preço de produtos competitivos, concorrentes, como por exemplo a carne de porco, e também o preço dos fatores de produção, dos insumos de produção, como por exemplo o milho esfarelado, usado no processo produtivo. Mas tudo que eu falei até agora foi baseado no quê? Foi baseado na teoria econômica, na teoria subjacente que embasa, que dá sustentação nessas relações. Até a gente chegar na formulação econométrica, nós temos que considerar ainda um outro passo. Veja bem, eu agora acrescentei um termo que não tinha aqui antes. Esse termo do erro aqui. O que é esse termo do erro? Ora, o modelo econométrico, nesse exemplo nosso aqui, que é da quantidade demandada de carros em função do preço, produtos substitutos, dos
itens complementares e da renda, tem um termo a mais que é o do erro. Por quê? Porque eu sei que todos esses itens aqui não são suficientes para explicar totalmente a demanda de carro. Você tem algo adicional que eu não estou prevendo na teoria que pode explicar a quantidade demandada de carro. Então, esse algo adicional que eu não sei e eu suponho que seja aleatório, tá? Está impactado no termo do erro, está adicionado no termo do erro. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, que o que é mais importante eu coloquei no meu modelo. O que a teoria subjacente argumentou, sustentou, eu coloquei no meu erro, na minha equação, no meu modelo. Mas ainda vai faltar alguma coisa que eu desconheço. Mas, a partir das suposições que eu faço dessas coisas que eu não conheço, que eu desconheço, eu posso ter ainda um produto final, uma equação final que possa explicar, que ajude a explicar o meu y de interesse, que nesse caso aqui é a quantidade demandada de carros. Então, o erro aleatório ele vai levar em consideração diversos fatores que afetam as vendas, a demanda do carro aqui, que nós omitimos simplesmente porque não tem como a gente, de repente, coletar tudo. Ele reflete a incerteza que está intrínseca nas atividades econômicas, a incerteza que está intrínseca nas relações humanas, nas atividades socioeconômicas, de uma forma geral, no comportamento humano de uma forma geral. Adicionalmente, eu posso argumentar que a quantidade demandada do carro é uma função linear desses todos os fatores que eu considerei como mais relevantes para explicar a quantidade demandada do carro. Por que linear? Ora, o preço afeta linearmente a quantidade demandada, o preço do produto, do próprio carro, o preço de produtos substitutos, também de itens complementares e da renda. Então, eu posso assumir, como quase sempre a gente faz, que essa relação de dependência é uma relação linear. Essa relação linear, você pode escrever uma equação como essa aqui, já incluindo a incerteza que você tem na sua relação, porque você sabe que não vai conseguir prever todo o y apenas com esses fatores que você colocou, que a literatura colocou ou que você conseguiu coletar, devido, como a gente adiantou, a incerteza intrínseca nas relações econômicas, nas relações humanas, no comportamento humano. O erro aleatório, ele representa muitas coisas e é o foco no erro que está a essência da análise de regressão. Ele representa o caráter vago da teoria. A sua teoria não é totalmente precisa, está em evolução ainda, é nova, é recente, não conseguiu cobrir todos os aspectos necessários para explicar o fenômeno. Você não conseguiu coletar os dados todos, você tem variáveis omitidas ali que não foi possível coletar, você não teve tempo suficiente, você não teve dinheiro suficiente na sua pesquisa para tentar abarcar e considerar tudo que deveria ser considerado. Como eu já falei, intrinsecamente, por natureza, o comportamento humano é errático, não tem como a gente prever isso. Você não considerou na sua pesquisa variáveis tão boas assim, algumas proxies que não são adequadas, e simplesmente porque você não quer um modelo que considere tudo, certo? Ou que você, de repente, também especificou o modelo incorretamente. E quando eu falo em termos de regressão linear, eu estou falando regressão linear nos parâmetros, viu, gente? Eu não posso ter um y igual a beta 1, um beta 2 e um beta 2 ao quadrado. Mas eu posso ter, certo? Eu posso ter uma situação como essa aqui, ó. Eu posso ter a variável não linear. Posso ter no meu modelo um x ao quadrado, um x ao cubo. Eu posso ter no meu modelo um log, ok? Eu posso ter isso. Então, quando eu falo em termo linear, é linear nos parâmetros. Nas variáveis eu posso ter termos não lineares.
qual que é a ideia da função de regressão que eu tenho que estimar? Como a gente bem sabe, quase sempre eu tenho uma amostra para estimar os parâmetros da população, certo? Então eu tenho uma amostra. A partir de uma amostra eu vou estimar o que eu espero que aconteça na população. E de amostra para amostra você pode variar os valores. Então nós temos esse exemplo aqui. Você tem a amostra 1, a amostra 2. Estimei uma relação para essa amostra 1 aqui. Eu tenho uma reta. Estimei para essa relação 2 aqui. Eu tenho outra reta. E qual que é a correta? É a reta 1 ou a reta 2? É a função. É óbvio que essa reta aqui é expressada por uma equação que eu não sei. Não importa por enquanto. A reta 1 também é expressa por uma outra equação, que por enquanto não é preocupação minha. Mas aí, qual que é a correta? Qual que é a correta? Qual que é o meu intuito aqui na análise de regressão? Tá? Então, o nosso objetivo aqui é estimar uma função de regressão populacional, baseada, é óbvio, na função de regressão amostral, certo? Que mais aproxime da verdadeira equação. Meu objetivo é estimar a função de regressão populacional dado, com base na função de regressão amostral. Mas, como eu sei que existem diversas amostras possíveis, sabendo que a função de regressão amostral não é mais do que uma aproximação do que a função de regressão populacional, qual seria uma regra? Como que eu posso formular uma regra que torne essa aproximação mais próxima possível da realidade? Então, essa seria a ideia. Então, como eu posso saber que essa função de regressão amostral represente bem, com dado nível de erro, a função de regressão populacional? Então, essa que é a minha briga aqui, esse que é o meu intuito na análise de regressão. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!